Boa noite, irmãos. Então, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11 e versículo de número 3. Lucas, capítulo de número 11 e versículo de número 3. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Vamos orar. Querido Deus, nos dá graça nesse momento que vamos entregar a sua palavra, que Teu Espírito Santo dirija nossos pensamentos e que a Tua palavra seja exposta de uma forma clara, que cada pessoa que aqui está possa compreendê-la e aceitá-la e torná-la prática em suas vidas. Eu peço que o Senhor seja glorificado na minha vida e na vida de cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, podeis assentar? É interessante, irmãos, aquilo que o irmão Peter estava dizendo. Como é difícil para Deus nos ensinar a que a vida é vivida um dia de cada vez. Deus, através da sua palavra, tem sempre insistido nessa área com as nossas vidas. É como a gente fala, tem muitas pessoas que o regime vai começar segunda-feira e nunca começa. Porque o regime que não começa hoje, nunca começa. Todo projeto de amanhã tem que começar hoje. Porque o amanhã sempre vai depender do hoje. Tudo que nós, por exemplo, queremos colher amanhã tem que ser plantado hoje. Gálatas capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz que nós colhemos hoje o que nós plantamos ontem. Filipenses, capítulo de número 4 e versículo de número 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Gramaticalmente nós entendemos essa frase? Entendemos. Eu acho que não precisamos nos formar em letras ou sermos formados no grego bíblico para entendermos o que o texto está nos propondo. Ou seja, Deus está dizendo, não fique preocupado com nada que vai acontecer amanhã. É isso que o texto está dizendo. Com coisa alguma. E coisa alguma, o que é coisa alguma? Qualquer coisa que você possa pensar, qualquer coisa que te preocupa, que te inquieta, que diz respeito ao dia de amanhã. E por que a palavra de Deus diz isso? Porque o dia de amanhã é um projeto de Deus para a sua vida. E só Ele conhece esse projeto. E você tem que viver o projeto de Deus para a sua vida hoje. E é essa realidade que está diante de você, e é essa realidade que você tem que enfrentar. Parece-nos, à primeira vista, que não esteja inquieto é comodismo. Não, a Bíblia não está dizendo, olha, não faça nada hoje, deixe que Deus faça tudo por você. Ele está dizendo, olha, faça o que você precisa fazer hoje, trabalhe. Tome as decisões que você precisa tomar. Faça o que você precisa fazer. Tudo aquilo que você quiser fazer hoje, faça. Não deixe para amanhã. Mas não faça hoje o que você precisa fazer amanhã. Na realidade é isso, ninguém recebe o salário do mês seguinte. Ninguém vai comer pelo amanhã. Eu falo assim, agora você deixei de almoçar. Ninguém consegue jantar e almoçar ao mesmo tempo, porque o espaço do estômago é o mesmo. Ninguém consegue dormir dobrado. Você já viu essa pessoa, não dormir hoje, amanhã eu vou dormir 16 horas, né? Você não consegue, porque todo o nosso corpo foi projetado para 24 horas. Às vezes nós falamos assim, o dia podia ter 36 horas. Se tivesse 36 horas, você morria. Porque nós fomos projetados para 24 horas. É tempo suficiente para trabalhar, tempo suficiente para descansar, tempo suficiente para conviver com as pessoas, porque se o dia tivesse mais do que as horas que nós temos, nós não sobreviveríamos. Tudo foi projetado da forma certa. E a Bíblia vai dizer em Filipenses 4:6, não fique inquieto por coisa alguma, e aquilo
que porventura perturba o seu coração, que diz respeito ao amanhã, coloque na mão de Deus. Irmão Peter tem vivido esse desafio. O emprego dele está garantido até amanhã. E o futuro? Está na mão de Deus. É como o Walter lá, né, a Suzana, na clínica. Os pacientes existem até hoje. Amanhã, não sabemos. Está nas mãos de Deus. E outra coisa, nós mal lidamos com o hoje. E queremos administrar a nossa vida futura. É lógico que nós temos que ter plano futuro. Mas o plano futuro começa hoje. Se não houver hoje, não haverá amanhã. Hoje é o dia mais importante da nossa vida. Não foi ontem, é hoje. Diz o pastor Josué uma verdade. Há muitas pessoas que começam muito bem muitas coisas, mas não conseguem terminar bem. E há pessoas que ficam olhando para o seu passado, celebrando as vitórias e as conquistas, mas se essas vitórias não se renovarem hoje, tudo que nós plantamos no passado pode ir de água abaixo. Nós conhecemos, né, pastor Alexandre, o missionário lá na região de Goiânia, que tinha um ministério frutífero e olha, de grande impacto nas igrejas, junto às igrejas e pastores do Brasil, que de um dia para o outro deixou de existir. E hoje, o que as pessoas querem é esquecê-lo. Ninguém vive de glória passada, nem de glória futura. Nós vivemos o hoje. É como você lembra do João do Pulo, que ganhou a medalha de prata dos 200 metros. E não adianta. Foi só aquele dia. E passou. Porque se não ganhar o próximo, e o próximo, ficou aquele dia. Irmãos, hoje é o nosso grande desafio. Libertação, por exemplo, da dependência do vício, do pecado. O dia mais difícil, qual é, irmão Walter? Hoje. Não é verdade? Quem já teve e já conviveu com essa realidade do pecado escravizador? Como se libertar dele? Eu quero esse ano parar de fumar. Não adianta fazer esses planos. Os planos é hoje eu vou parar. E amanhã eu vou parar. E amanhã eu vou parar. O desafio sempre é hoje. E se nós conseguimos hoje ser vitorioso, amém. Agora vamos amanhã, com a mesma intenção, enfrentar o desafio. Há muitas pessoas, irmãos, que comprometem o hoje por causa do passado ou por causa do futuro. O remorso ou a ansiedade. Nós não podemos mudar o passado. E nós não conhecemos o futuro. Nada que nós fizermos hoje vai alterar o nosso passado. Mas há muitas coisas que nós podemos fazer hoje que podem alterar o nosso futuro. Mas se nós não fizermos hoje, o futuro será consequência das nossas escolhas presentes. É como o divórcio. O divórcio não chega por acaso. É a soma de relacionamentos mal vividos diariamente. Às vezes as pessoas dizem, pastor, ele estourou por pouca coisa. Não, não foi pouca coisa. O copo estava cheio e uma gota transbordou. A gota é a pouca coisa que transbordou porque o copo estava cheio. Filipenses, capítulo 3, versos 12 a 14, Paulo fala sobre essa realidade. Ele fala não sobre uma incerteza de salvação, mas ele fala como ele vivia a salvação. E ele vivia isso de uma forma diária. Ele dizia, não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmão, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço,
é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, o passado tiveram sua história, seus aprendizados, seus valores. Amém. Lá na frente está um alvo que eu quero alcançar. E eu não alcancei ainda. Então o que eu preciso agora é entender que eu preciso viver muito bem esse presente e não comprometê-lo para que o alvo não seja comprometido. Mateus capítulo 6, versículo 34, é um texto que nós conhecemos. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Existem inquietações das expectativas positivas, ansiedades por aquilo que nós queremos ver logo realizado. É como eu estava falando hoje com a Esther. Eu falei, como é que vai o tratamento? Ela falou, cada dia toma-se as decisões que são necessárias. Vai operar ou não vai operar? Cada dia vamos tomar as decisões que são necessárias. Nós não sabemos o que vai ser feito amanhã, mas nós temos que cuidar de sobreviver hoje. Hoje é importante, porque se o hoje não for bem vivido, não existe um amanhã feliz para as nossas vidas. Por ser um dia de hoje muito importante e estratégico, devemos considerar, irmãos, a necessidade de Deus para esse dia. Por isso, Lucas capítulo 11, versículo 3, quando nós lemos, dá-nos o pão de cada dia, Deus tinha um propósito. Por que Deus não dava maná para uma semana? E Ele podia dar. Diz que o maná sobrava. E sobrava ao ponto das pessoas guardarem, além do que precisavam. Mas a Bíblia diz que o maná que eles guardavam, além do que precisavam, estragava. E Deus queria que aquele povo aprendesse a depender diariamente dEle. É como a gente precisa aprender isso. Ninguém ora domingo pela semana inteira. Às vezes nós achamos que se eu vou na igreja e o efeito do domingo serve para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo eu volto e reabasteço e serve para segunda. Não existe isso. Os desafios são lógico, nós estamos aprendendo para a vida, mas nós precisamos de Deus diariamente. Assim como você não almoça para segunda, não almoça para quarta, você almoça para hoje. Nossa dependência de Deus, a Bíblia nos ensina que ela deve ser desenvolvida de uma forma diária. Então eu tenho que orar para hoje, eu tenho que ler a Bíblia para hoje, eu tenho que ter comunhão com Deus para hoje, porque o amanhã pertence a Deus, e é hoje que está diante de mim, é esse dia que eu preciso viver. Interessante, se você for lá para Êxodo capítulo 16, versículo 4, então disse o Senhor a Moisés, eis que eu vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se andam em minha lei ou não. Sabe uma coisa inusitada que me chama a atenção quando eu leio esse texto? A pergunta é, Deus conhecia a história do povo judeu? O que seria no futuro? Deus conhecia. Deus sabia de toda a história. Deus sabia dos cativeiros futuros, das desobediências futuras, das reconciliações futuras. Ou seja, o futuro estava diante de Deus, como estava diante de Deus aquele momento. Mas é interessante quando você olha para Deus, e Deus sempre tratou o seu povo de uma forma diária. Ele tinha planos futuros para o seu povo, mas Deus tratava o seu povo de uma forma diária. Se o povo obedecia hoje, era abençoado, mas se o povo não obedecia hoje, não era abençoado. Se o povo obedecia hoje, ele sabia que o povo iria desobedecer na semana que vem, ele não usava o futuro contra o povo. E não usava o passado contra o povo. Ele tratava com o povo de uma forma diária.
Já pensou se Deus fosse nos abençoar, conhecendo a nossa vida inteira? Quantas bênçãos nós perderíamos? Ele não nos disciplina pelos pecados futuros. Ele nos disciplina pelos pecados presentes. Ele não retém as suas bênçãos pelos pecados que nós vamos praticar daqui a 5 anos. Ele nos trata olhando para nós hoje, agora. Se nós soubéssemos que os nossos amigos próximos iriam nos trair daqui a 2 anos, como você os trataria? Só Deus pode fazer isso, irmão. Ele já sabe. E um dos fatos que não só a história de Israel nos mostra isso, que Deus sempre tratou o seu povo de uma forma diária. Ele sabia que aquele povo que ele ia tirar do Egito iria construir um bezerro de ouro lá no deserto. Ele sabia disso, ou isso era ignorado por Deus? Não sabido por Deus? Ele já esteve na história passada, já está na história presente e já esteve na história futura. Ele já sabe, por isso estão escritos na Bíblia os livros proféticos. Deus já sabe o futuro. Você sabe que Deus foi preparar lugar. Será que Deus preparou lugar a menos ou a mais? Ou Ele está revendo o seu orçamento de lugares que Ele precisa para os salvos? Ele já sabe. Um dos fatos é, Deus quando chamou Judas, Deus sabia quem era Judas. Mas Deus nunca tratou Judas como Judas. Como ele foi chamado para ser apóstolo, ele foi tratado como apóstolo. Mas houve um dia que ele se tornou Judas e ele foi tratado como Judas. Deus nos trata e se relaciona conosco de uma forma diária. Se hoje você se arrepender dos seus pecados, Deus vai abençoar a sua vida. Mas se amanhã você voltar a pecar, Deus afasta as bênçãos dele da sua vida. Se depois de amanhã você se arrepender, Deus retorna a você as suas bênçãos. Mas se no próximo dia você voltar atrás, Deus retira as suas bênçãos. Porque o que ele faz, ele nos ensina a fazer. Por isso a Bíblia vai dizer, Jesus nos ensinando, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7 vezes, Senhor? 70 vezes 7. E em um momento Jesus vai dizer que se um dia uma pessoa te procurar e tantas quantas vezes ele te procurar pedindo perdão, perdoa. Se voltar a pecar e pedir perdão, perdoa. Se voltar a pecar e pedir perdão, perdoa. Porque Deus sempre nos ensina a tratarmos o momento, não olhando para o futuro e não olhando para o passado. Nós não somos assim. Por exemplo, no relacionamento conjugal, há muitos cônjuges que estão pagando por pecados que fizeram no primeiro ano de casamento. Não houve esquecimento. Lembra que você fez há 35 anos atrás? E ninguém está sofrendo até hoje por causa de 35 anos atrás. Não é o meu caso, eu só tenho 33 anos de casamento. E às vezes as pessoas querem mudar, mas eu não sei se essa mudança é verdadeira, eu tenho um pé atrás. Se Deus fosse nos tratar assim, já pensou? Mas Deus nos ensina a viver dessa forma também. Porque é a melhor forma de se viver. Vamos viver hoje. Se nós temos que abraçar, abracemos hoje. Se nós temos que perdoar, perdoemos hoje. Se nós temos que nos santificar, santifiquemos hoje, porque há muitas pessoas que não fazem hoje o que precisam fazer e amanhã estarão se lamentando, porque tiveram a oportunidade e não fizeram. Como é triste, o pastor Alexandre, como eu, tem tido a experiência de estar em muitos velórios. Como é triste ver pessoas que se arrependem de não ter feito aquilo que deveriam ter feito, quando tiveram a oportunidade de fazê-lo. Passou o dia. Por isso, irmãos, pensemos, o dia de hoje é muito importante. Ele se relaciona com o nosso futuro, com aquilo que vamos colher. Você já pensou nisso? O que nós vamos colher amanhã está diretamente ligado com aquilo que nós estamos fazendo hoje.
O que o seu filho vai ser amanhã está ligado com a educação e a disciplina que você está exercendo sobre ele hoje. A sua vida financeira e a saúde financeira que você vai ter amanhã depende de como você está organizando a sua vida financeira hoje. A sua saúde, a forma como você vai viver aos 70 anos está diretamente ligado como você está lidando com a sua saúde hoje. É uma propaganda muito interessante. Né? Já viu aquela propaganda? 2 pessoas idosas, com a mesma idade. Uma no hospital lá, ao lado da esposa, com respirador, outra se exercitando e correndo. E diz um ditado: se você não tem tempo para cuidar da sua saúde hoje, vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença amanhã. E é verdade. O dia de hoje é tão importante e requer tanta sabedoria que a Bíblia nos propõe que nós devemos buscar Deus hoje. Marcos capítulo 1, versículo 35. É interessante como Deus organizava a sua vida de uma forma diária. E a Bíblia diz: e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para o lugar deserto e ali orava. Se você olhar para a vida de Jesus, sabe quantas vezes ele fazia isso por semana? 7 dias por semana ele fazia isso. Ele planejava o seu ministério diariamente. Ele sempre estava no lugar certo, na hora certa, junto às pessoas certas, porque cada dia era pensado de uma forma única. Jesus nos ensina isso. Ele não orava pela semana, ele buscava comunhão com o Pai diariamente. Ele não ensinava para o mês, ele ensinava diariamente. Ele não curava, não tinha o dia da cura. Venha sexta-feira, vai ser o dia da cura. Quinta-feira vai ser dia do Espírito Santo. Quarta-feira vai ser o dia da libertação. Não tinha isso. Todo dia era dia de cura, todo dia de libertação, todo dia de multiplicação, todo dia acontecia o que precisava acontecer. Mas hoje as pessoas estão marcando o dia. Então, se tiver um demônio, ele só pode se manifestar sexta-feira. Porque se manifestar antes, é fora do dia. O culto da prosperidade não é de domingo, tem um dia certo. Não estou criticando. Nossa vida é um desafio diário. E todo dia nós estamos tomando decisões que podem comprometer a nossa prosperidade, que podem dar lugar ao diabo, que podem prejudicar a nossa saúde. Por isso é um grande desafio. Por isso, irmãos, nós precisamos orar todo dia e pedir direcionamento e sabedoria de Deus para vivermos cada dia. Quantos gostariam de ter a alegria que a irmã Linda e o pastor Thomas têm? 55 anos, 56 anos de casamento? 57 anos. Qual o segredo? Qual o segredo de ter 57 anos de casado? É saber viver cada dia. Há muitas pessoas com 40 anos se separando. Eu lembro de uma entrevista que fizeram com uma senhora, até está na internet, uma senhora que tinha muita idade, perguntaram para ela qual o segredo de ter uma vida tão longa assim. Ela falou: não morrer. Qual o segredo de completar 100 anos de idade? É só não morrer. Se você não morrer, você completa 100 anos de idade. Naquela simplicidade dela está a verdade. Sabe, para você completar 100 anos, você tem que saber viver hoje. Porque se você não souber viver hoje, você morre amanhã. Davi era um homem que entendia essa realidade. Salmo 55, 17 dizia: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Davi entendia que a vida deveria ser enfrentada diariamente, na dependência de Deus, porque cada dia era muito importante. Irmão, sabe o que fez com que Davi não construísse o templo de Salomão? Um dia.
um vacilo, uma titubeada, uma ausência de vigilância, destruiu todo o futuro dele. Comprometeu toda a posteridade dele. Um dia. Sabe o que fez Moisés não entrar na terra prometida? Um dia. Ele não vigiou um dia. Ele havia vigiado dezenas de anos, mas ele não vigiou um dia. E um dia destruiu o sonho dele de pisar a terra prometida. Ele não pisou por causa de um dia. Um dia é muito importante para nós. Talvez se nós dimensionarmos a grandeza e a complexidade, é que nós não conseguimos entender o que existe à nossa volta, a luta e a batalha espiritual que nos cerca. Mas a sua palavra nos diz que nós devemos logo cedo darmos tanto valor a esse dia como Provérbios 8:17. Eu amo aos que me amam e os que cedo me buscarem me acharão. E sabe por quê? Cedo buscarem? Porque é um grande desafio viver cada dia. Deus nos ensina a pensarmos na vida e a necessidade dele para as nossas vidas de uma forma diária. Deus sempre tratou seu povo de uma forma diária. Deus sempre nos trata de uma forma diária. Nossa adoração deve ser diária. Salmo 145, versículos 2 diz: cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos para sempre. Às vezes as pessoas acham que adorar a Deus é só domingo. E a crente que é só crente domingo. Quando ele sai da igreja, ele é outra pessoa. Nós somos adoradores segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Como eu falei para os irmãos, Moisés titubeou um dia. Davi titubeou um dia. Saul foi riscado como família de linhagem real por causa de uma decisão errada. Não que Deus não é misericordioso, o nosso Deus é misericordioso, mas Ele não impede as consequências de nossas escolhas. Você escolhe o que você faz, mas não escolhe as consequências do que você faz. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos no inferno, porque a salvação nos está garantida pelo sacrifício de Jesus Cristo, não é alcançada pelas obras. Mas as bênçãos são consequências de nossas escolhas, as bênçãos terrenas. A misericórdia do Senhor, elas são diárias. Você já pensou nisso? Jeremias 3:23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. E misericórdia nada mais é do que a oportunidade que nós temos de plantar para colhermos coisas diferentes amanhã. Talvez você olhe para a sua vida de hoje e percebe que ela não é o que você gostaria que ela fosse. E talvez ela não seja o que Deus gostaria que ela fosse. Mas você não pode mudar a sua realidade presente se você não mudar a forma que você está vivendo a sua realidade presente. Essa é uma verdade que até muitas pessoas que fazem palestras empresariais usam. Não espere resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Se nós pensamos em um 2020 diferente, irmãos, nós temos que pensar em vivermos 2020 de forma diferente. Mas se você não está disposto a viver 2020 de uma forma diferente, não espere outra coisa a não ser estas que você já está vivendo. Ou espere que vai piorar aquilo que hoje já está te levando ao sofrimento. Todos os dias para Deus são estrategicamente importantes,
Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus está trabalhando em nossas vidas de uma forma diária, e tudo o que está acontecendo está no plano perfeito de Deus. O que está acontecendo hoje na sua vida está diretamente ligado ao seu futuro. E se você é um servo de Deus, tudo isso tem um propósito. Não é por acaso. Eu falo, isso muda a nossa forma de ver as coisas. Certamente é isso que o irmão Peter e a irmã Esther estão, quando olham para o Caleb e olham para a sua família, eles estão vendo, Deus está fazendo alguma coisa. Talvez nós não estamos entendendo, mas nós sabemos aonde Deus quer nos levar. Ele quer nos levar para uma vida mais perto dele, mais perto da sua vontade. Nós não sabemos como ele está fazendo com que isso aconteça, mas nós sabemos que ao final é isso que ele quer que aconteça. Não é uma mágica. É interessante quando nós vemos o ápice do plano de Deus, o Gólgota. O Gólgota foi planejado de uma forma diária. Aquilo não foi simplesmente um parênteses na história. Tudo foi planejado de uma forma diária, para que chegasse na plenitude do tempo, ou seja, no tempo certo, na hora certa, a coisa acontecesse. Mas para que a coisa acontecesse naquele tempo, naquela hora, Deus foi agindo de uma forma diária, levando e conduzindo até aquele momento. Deus não chuta a bola, como alguns teólogos hoje dizem, e a bola vai para tomar a sua direção e a proporção e não tem mais controle sobre isso. Deus controla diariamente a história. Diariamente Ele está se movendo dentro da história, agindo dentro da história. E essa história diz respeito à sua vida, à minha vida. Nós fazemos parte dessa história. Lucas capítulo 12, versículos 25 e 29 diz: e qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, não andeis inquietos. Ou seja, você não pode modificar nada, você só tem o poder de lidar com aquilo que está diante de você. Eu não escolho a doença que eu vou enfrentar, eu não escolho os problemas que eu vou enfrentar. Lógico que alguns deles são consequências dos meus atos, mas eu escolho como eu vou enfrentar cada um desses momentos. Hebreus 13:5, o Senhor nos consola dizendo: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Sabe por que Deus deixou escrito isso no livro de Hebreus? Ele está dizendo: administre a sua vida pensando no hoje. Não se preocupe. Se Deus quer que você faça hoje alguma coisa, faça. E amanhã, Deus vai cuidar. Houve muitas pessoas, irmãos, que tomaram decisões que aos olhos dos homens foram decisões loucas. Deixaram tudo e foram ser missionários no meio de tribos indígenas. Loucura. Estava ouvindo há anos atrás que Singapura é um dos lugares que mais o evangelho cresce na região. E lá as pessoas ouvem de Cristo, elas tomam decisões. E elas saem da igreja e vão pregar o evangelho. Elas nem têm sustento, elas não têm nada atrás delas, mas elas entendem que precisam fazer a obra de Deus. Sabe o que Deus está fazendo? Um grande avivamento naquela região. Porque pessoas creem que Deus pode tomar conta do futuro. Sabe uma coisa, irmãos, que não faz com que a gente deixe de pensar no amanhã, porque muitas vezes existe em nossos corações incredulidade. A Bíblia diz que Deus assumiu a responsabilidade de cuidar do nosso futuro. Do nosso futuro eterno, Deus assumiu a responsabilidade e nos garantiu que nós vamos para o céu. Ninguém pode nos arrebatar das mãos do nosso Deus.
Nem apóstolo Paulo escrevendo em Romanos capítulo 8, nada pode nos afastar do amor de Deus, está garantido. Deus garantiu cuidar das nossas necessidades materiais terrenas. Ele garantiu. Ele disse, não estejais inquietos por estas coisas, pelo que havemos de comer, pelo que havemos de beber. Ele vai dizer em Mateus 6,33, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, diante de você estão desafios e você deve responder a esses desafios sem se preocupar com o amanhã, porque o amanhã, quem cuida é Deus. Se Deus te deu uma ordem, faça. Cumpra. Mas e o meu futuro? Pertence ao Senhor. É difícil viver dessa forma. Mas todas as pessoas que viveram desta forma foram abençoadas. Lembra a mulher? Quando a viúva de Serepta só tinha um pouco de azeite e um pouco de farinha. O profeta chega para ela e diz, faze um pão, um bolo. Primeiro para mim, depois você faz um para você e para o seu filho. Mas nós vamos morrer. Morre não. Nós só temos isso, tem problema não, não vai acabar. Mas irmãos, só tinha isso mesmo. Mas não acabou. Mas Deus deu a ordem, faça para o profeta hoje. E às vezes Deus faz isso conosco, a gente fala, Senhor, o que você tem? Eu tenho 2 pães e 3 peixes, me dá, mas eu só tenho isso, me dá. Agora o menino voltou com o quê? Tinha 10 cestos, nem dava para carregar. Do que sobejou. Deus, quando nos ensina a viver na dependência dele diária, não é para nos privar, é para nos abençoar. Porque mais tem Deus para nos dar do que nós mesmos podemos produzir através dos nossos atos. Nós podemos, de uma forma engenhosa, planejar o nosso futuro e tentar ter um futuro mais tranquilo possível. Mas sabe de uma coisa? Se você for dirigido por Deus, o seu futuro vai ser melhor do que o futuro que você está planejando para você. Porque quando nós estamos na direção de Deus hoje, nós estamos plantando coisas grandiosas que vamos colher no amanhã. Quando a Bíblia diz que você não pode acrescentar um covo da sua estatura, ele está dizendo, você é limitado, você não pode produzir nada além do que a tua força física e daquilo que a tua condição financeira pode promover. Mas eu posso ir além do que a tua força física pode e além do que a tua condição financeira pode produzir. Dona Linda acompanhou nossa vida e o pastor Thomas quando nós fomos para Cajuru. Hoje eu tenho mais do que a minha força podia produzir e mais do que o meu dinheiro podia comprar. Deus pode nos dar mais do que nós podemos produzir. Mas nós achamos que nossas inquietações, nossa engenhosa forma de viver pode produzir mais do que Deus pode produzir em nosso favor. Deus só espera que nós sejamos fiéis àquilo que Ele tem nos confiado agora. Só seja fiel com isso. É como a Bíblia vai dizer, seja fiel no pouco e você vai ser colocado no muito. Mas quem não é fiel no pouco, nem no muito, nem o pouco vai ter. É verdade. Quem não sabe viver com 1000, não vai saber viver com 1.000.000. E o problema é que quem não sabe viver com 1000, até o 1000 ele perde. É verdade. Como isso é um desafio, por exemplo, na área de contribuição financeira, de dízimo. Isso é um desafio. A gente tem tantos planos para o dízimo, não é verdade? E a gente acha que a gente pode fazer tantas coisas com o dinheiro de Deus. E o pior, que a maldição, é que a gente não faz nada com o dinheiro de Deus. Por outro lado, a gente perde aquilo que a gente tem quando a gente rouba de Deus. Não porque Deus está, porque nós não confiamos em Deus e somos refém das nossas próprias
escolhas. E sabe que é o dinheiro no nosso bolso sem a bênção de Deus? Um saco furado. Não dá para nada. E é verdade. Dinheiro na nossa mão não dá para nada. E na mão de Deus? Compra elevador. Amém? Dinheiro na mão de Deus compra elevador. Mas na sua mão compra elevador? Na sua compra? Na sua compra? Na mão de Deus compra. É assim que Deus faz. Quero encerrar lendo o Salmo 118, versículo 24. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegremo-nos nele. Esse é o dia para ser vivido. Esse é o dia para ser celebrado. Esse é o dia que nós devemos glorificar a Deus. Esse é o dia que nós devemos servir a Deus. Mas muitas pessoas estão postergando. Amanhã. Amanhã eu serei fiel. Amanhã eu vou servir. Amanhã eu vou fazer. É hoje. É hoje o grande dia. O dia abençoado. O dia da oportunidade. Por isso a palavra de Deus exorta aqueles que ainda não entenderam e não receberam Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. A Bíblia diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçai os vossos corações. Porque amanhã pode ser muito tarde. Por isso, irmãos, se existe uma forma boa de se viver 2020, viva 2020 um dia de cada vez. Não deixe de tomar as decisões que você precisa tomar hoje. Não deixe para amanhã. Tome hoje. Na dependência de Deus, na direção de Deus, com o provimento de Deus. Não fique com medo do hoje olhando para o passado, mas eu já vivi momentos. Não! Esquece o passado, viva o hoje. Porque o seu futuro só vai ser diferente se você mudar a sua forma de viver. Olhe para a vida da sua família. Ela está abençoada? Seu lar é um lar feliz? E se não é, então o que você tem que mudar é mudar a forma que você está vivendo cada dia. Não insista nos erros, porque os erros vão levando de mal a pior. E como disse, conversando com o pastor Alexandre, se a gente precisa fazer regime, pastor, quando a gente deve começar o nosso regime? Hoje. Eu lembro de um amigo meu com 33 anos de idade, hipertenso, gordo. E o médico dizia, você tem que perder peso. Um ataque de coração fulminante. Teve só 2 dias de vida para se arrepender de não ter feito o que deveria ter feito. Hoje é um dia muito importante na sua vida, você entende isso? Hoje é um dia que você pode trazer Deus para mais perto de você, mas hoje é um dia que você pode afastar Deus da sua vida. Hoje é o dia que você pode atrair as bênçãos de Deus para mais perto de você, mas hoje é o dia que você pode afastar as bênçãos de Deus da sua vida. Hoje é o dia que você pode marcar a sua vida de uma forma negativa, como Davi marcou por causa de um dia a sua vida, como Saul marcou por causa de um dia a sua vida, como Moisés marcou por causa de um dia a sua vida, mas hoje é um dia. É como o ladrão na cruz, não aquele que não se arrependeu, mas como ele aproveitou aquela chance que ele tinha. Era só aquele dia, era só aquele momento. Não existiria outro momento, outra oportunidade, mas naquele momento ele olhou para Jesus e disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que bênção! Nós podemos mudar a nossa história hoje, para bem ou para mal. Nós podemos nos identificar com Deus e com a sua vontade hoje. Mas nós podemos, com as nossas decisões, nos afastar de Deus e da sua vontade. Deus preparou o caminho, Deus abriu a porta, mas a decisão de andar por esse caminho e entrar por essa porta é sua, não é de Deus. Deus, quando nos criou, nos deu livre arbítrio. Você escolhe. Vida ou maldição?
vida ou morte, bênção ou maldição, você escolhe. Deus nos deu liberdade de escolher. Sabe o que a gente faz cada dia? Nós estamos escolhendo bênção ou maldição. Nós estamos escolhendo vida ou morte. Mas sabe o conselho de Deus? Escolhe, pois, vida, para que vivas. Josué chegou diante do povo e diz: ou você adora Baal, ou você adora Deus. Escolhe. Você faz as suas escolhas, mas não escolhe as consequências. Vida para aquele que crê, mas morte para aquele que não crê. 2020, viva cada dia, um dia de cada vez. Amém.